Respostas de Cristo às perguntas dos homens. 7º capítulo, 7ª pergunta e, consequentemente, 7ª resposta. Eu não tenho dúvidas, meus amados, que uma das coisas que mais inquieta o ser humano é o que nós podemos chamar da imprevisibilidade, ou, traduzindo mais para vocês, o desconhecimento do futuro. O que vai ser o dia de amanhã? Como será essa próxima semana? Alguém consegue afirmar com certeza o que vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Você consegue afirmar com toda a segurança de que você estará vivo no próximo domingo? Nós temos a esperança de aqui estarmos, eu principalmente. Se Deus assim permitir, vou pregar respostas de Cristo às perguntas dos homens, capítulo 8. Se nada acontecer, é claro, fora da minha esperança. Mas a imprevisibilidade no que tange ao futuro, muitas vezes nos tira um pouco da paz. Tem uma música antiga, não sei quantos de vocês vão se lembrar dessa música, música popular brasileira, que dizia assim: veja, diante dessa imprevisibilidade, desse desconhecimento do futuro, o que essa música nos fala. Diz assim: a cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer. Já fez isso? Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Aí o duro é que dava mal me quer e você falava: não, mas eu queria que fosse o bem me quer. Aí você não valeu. Aí você ia pegar uma outra folhinha, né? Só valia quando dava o que a gente queria. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer, leio a mensagem zodiacal, ou seja, o horóscopo. E o realejo diz que eu serei feliz. Alguém se lembra do realejo? O papagaiozinho que tirava lá a sorte, periquitinho, sei lá, o fulano tocava música no realejo. Não, jovenzinho não sabe o que é isso, né? Jovem já tira a sorte no iPad dele mesmo, né? No iPhone. Vai lá e o que será que vai dar, né? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Quem se lembra dessa música? Antiga, hein? Simone cantava. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. De fato, quando a gente coloca o nosso futuro nas mãos do Senhor, Ele tem garantido para nós um futuro glorioso. Você já entregou o teu futuro nas mãos do Senhor? Ou o futuro continua te preocupando, te inquietando? Você se angustia com o desconhecimento do futuro? Porque hoje veremos um evento em que os discípulos questionam Jesus exatamente sobre o futuro. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Leremos dos versículos 3 até o versículo 8, depois saltaremos do 32 ao 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Começaremos no versículo 3, leremos até o 8, depois a gente dá uma puladinha, vai para o versículo 32 e termina no versículo de número 44. É quase uma continuação do que pregamos domingo passado. Mostra-nos o caminho, o que nos basta, lembra? Hoje nós vamos ver a continuação. Diz assim a palavra do Senhor: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aprendei, pois, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Qual é a pergunta dos discípulos? A pergunta de hoje. É exatamente essa diante de vocês. Pergunta que está no versículo de número 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando será essas coisas? Quando? E qual é o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual é o sinal? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A preocupação com relação ao futuro, acerca de quando seria, tem como a gente perceber, Senhor? O Senhor já nos ensinou dizendo que vai. João 14, lembra? Que vimos a semana passada. Eu vou, e para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar agora, mas eu virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então agora os discípulos estão questionando a Jesus. Eles já sabiam que em breve Jesus iria, mas eles já sabem que ele voltaria. E a pergunta é exatamente essa: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando os discípulos fazem essa pergunta a Jesus, no entanto, eles estavam englobando os dois eventos em um só, sendo que as duas coisas precisam ser analisadas em separado. Primeiro é sabermos quando se dará a vinda de Cristo. E em segundo lugar é quando se dará o fim do mundo. A vinda de Cristo e o fim do mundo são dois eventos distintos. A volta de Cristo, a vinda de Cristo, não vai trazer final a todas as coisas ainda. Mas um novo período será vivido, uma nova oportunidade aos homens. E, enfim, ao término dessa nova oportunidade, o fim de todas as coisas. Para que você entenda, nós vamos analisar essa pergunta e respondê-la em duas etapas. Primeiro, a vinda de Jesus é um fato. Nós já vimos a semana passada sobre isso. Então, primeiro de tudo, precisamos admitir o fato da vinda de Cristo. A volta, o retorno de Cristo é um fato. Ele ocorrerá. Nós hoje celebramos a ceia, e a ceia nos indica que nós celebraremos ela, repetiremos esse ato, conforme as palavras de Jesus, até que ele venha. Enquanto ele não voltar, nós continuaremos celebrando a ceia do Senhor, trazendo à memória o seu sacrifício, trazendo à memória a sua morte,
mas mais ainda a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, mas a certeza e a segurança do seu retorno. Na semana passada nós vimos exatamente que a crença em Deus, esse foi um dos pontos que nós abordamos. Eu disse para vocês, repeti várias vezes, a crença em Deus e no céu tem que nos conduzir à crença no retorno pessoal de Jesus. Porque todas as promessas deixadas por Jesus se consumarão na sua volta. Então, quando cremos em Deus, temos que crer em Jesus, e a crença em Deus e em Jesus me leva à segurança e à certeza do retorno de Jesus, mais uma vez, a este mundo. O ensino referente à volta de Cristo, ele é apoiado, é corroborado, está presente em toda a Escritura Sagrada, em todos os movimentos, em todas as igrejas, em todas as denominações que se apresentam como cristãs. Não tem uma pessoa que se apresente como cristão que não creia no retorno de Cristo. Isso está presente em todas as denominações, em todos os movimentos, em todos aqueles que se apresentam como cristãos. Porque assim como Cristo nasceu, assim como Cristo cresceu, assim como Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado às alturas diante dos olhos dos seus discípulos, tão certo como tudo isso foi fato, há o fato também verdadeiro e iminente de que Ele retornará. Ele voltará mais uma vez. A Bíblia admite e reiteradamente anuncia a volta de Cristo. Só para você ter uma ideia, a volta de Cristo foi predita pelos profetas no Antigo Testamento. Há um texto em Zacarias 14. Lá em Zacarias 14, os 4 primeiros versículos nos falam de um evento relacionado à volta de Cristo. Em Zacarias 14, 1-4, diz assim, comecinho do versículo 1, eis que vem o dia do Senhor. Esse termo, dia do Senhor, se refere à volta de Cristo. Versículo 2 de Zacarias 14, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, futuro, quando da vinda do Senhor, quando do dia do Senhor. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. E o versículo 4 conclui dizendo, naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias está nos apresentando um quadro da volta de Cristo, gloriosa. Quando ele vem para estabelecer o seu dia de juízo. Quando ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá em 2 partes, abrindo um enorme, imenso vale, por onde a batalha ocorrerá. Futuro. Volta de Cristo, predita pelos profetas. Mas a volta de Cristo também foi anunciada pelos anjos. Em Atos capítulo 1, lembra? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. E nós começamos Atos 1 justamente com as últimas palavras de Jesus. Em Atos 1, nos versículos 10 e 11, os anjos dizem o seguinte, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. O retorno de Cristo é anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, o retorno de Cristo é anunciado pelos anjos, mas o retorno de Cristo também é ensinado pelos apóstolos. Tiago, Pedro e João e Paulo ensinam acerca do retorno de Jesus. Veja o que diz em Tiago 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Por quê?
porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda de Jesus, anunciada pelos profetas, pelos anjos, pelo apóstolo Tiago. Mas Pedro também anuncia. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, Pedro anuncia também o retorno de Jesus. 1 de Pedro 5, 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando aparecer, quando vier o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Mas também João, na primeira carta, 1 de João 3, 2, ele fala sobre o retorno de Jesus. João anuncia, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E por último, o apóstolo Paulo. Esse foi um dos apóstolos que mais pregaram acerca do retorno de Cristo. Ele pregou na 1 de Coríntios, falou na 2 de Coríntios, falou na 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 e 17. 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A volta de Cristo, ela é ensinada por toda a Bíblia. Antigo Testamento, anunciada pelos profetas. Novo Testamento, pelos anjos. É anunciada pelos apóstolos e também pelo próprio Jesus. O texto que nós lemos na semana passada, no Evangelho de João, no capítulo 14, tem as palavras de Jesus acerca do seu retorno. João 14, 13 e 4 diz: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Sim, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, a Bíblia admite e reiteradamente anuncia a volta de Cristo. É tão certa a volta de Cristo, como certo foi o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão, e assim será a sua vinda. Você espera por isso? Diga amém. Você acredita nisso de fato? Você vive ansiando? Você vive de fato esperando e mais ainda preparado para esse grande momento? Então, por isso que diante do fato da vinda de Cristo, o retorno dele é fato inegável, atestado, comprovado por profetas, pelos anjos, pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Então nos surge a pergunta. E a pergunta está aí. Já que ele volta, já que é certa a volta de Jesus, existe como a gente, ao menos, desconfiar, saber quando é que isso vai acontecer? Por isso que os discípulos fazem essa pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá, Senhor, do fim do mundo? Então Jesus responde. E agora nós voltamos para o texto que nós começamos lendo em Mateus 24. Está com a sua Bíblia aberta no Mateus 24? Jesus vai falar de sinais. Entenda o que são sinais. A nossa irmã Cíntia veio aqui hoje à frente, trazendo a Elisa. Embora faltasse ali 1 mês e meio para que a Elisa nascesse, se ela viesse normalmente nos 9 meses de gestação, a nossa irmã Cíntia, que já não é marinheira de primeira viagem, mas que já teve o Benício, já seguramente estaria esperando alguns sinais. Quando Dona Cida e eu, marinheiros de primeira viagem, estávamos ali aguardando o nascimento da Thaís, nossa primeira filha, eu me recordo naquela época, não tinha internet.
tá bom? Internet não era uma coisa como é hoje. Então, nós íamos na locadora de VHS. Alguém dessa época sabe o que é uma fita cassete, de videocassete? Eu tinha um videocassete de 2 cabeças com controle remoto com fio. Eu fui o primeiro a comprar um videocassete da nossa turma com controle remoto. E era um controle remoto com fio. A gente conectava o controle remoto, tinha um fio de 5 metros. Era tremendo, irmãos. Eu ficava do outro lado da sala e conseguia apertar o play, dar o stop. E nós íamos então na videolocadora e alugava fitas sobre parto, sobre nascimento. Precisamos saber o que vai acontecer. E eu já sabia alguns detalhes. Nós aguardávamos para que o tampão mucoso de Dona Cida pudesse ser expelido. Porque quando o tampão mucoso, tá bom, fosse expelido, nós sabíamos então que a Thaís estaria a caminho, porque romperia a bolsa e nós notaríamos através da perda de líquido e das contrações que Dona Cida sentiria, e nós estaríamos já preparados para medir, cronometrar, né? Saber ali, olha, vai intensificando. Nós tínhamos toda a teoria, só não tínhamos a prática. A prática de que Thaís veio também, e a gente teve que correr desesperado, será que é, será que não é, será que é, não é, não é, não é, vamos correr. Corremos uma primeira vez, não é, volta para casa. Aí, ou não é, vamos embora, né? Vamos embora. E quando chegamos lá, já estava passando, era da hora. Então, irmãos, a teoria a gente tem, mas alguns sinais vêm. E a irmã Cíntia recebeu um sinal, que fez com que Renato e Cíntia saíssem e fossem para o hospital, embora ainda faltasse 1 mês e meio. A mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sabe. O seu corpo se transforma, as contrações começam a vir, as dores de parto, e assim sabemos, é um sinal. A dona de casa sabe quando ela deve recolher a roupa do varal, porque o céu dá sinais, o vento, aí a gente dá uma olhadinha para fora, vê algumas nuvens, e ela já sabe, tenho que recolher a roupa, senão vou perder todo o meu trabalho. Nós sabemos quando uma galinha bota ovo, porque quando a galinha bota ovo, o que ela faz? Cacareja. Você pega a galinha cacarejando, você sabe, ela botou um ovo. E dizem que se vende mais ovos de galinha do que ovos de pata, porque a galinha é uma bela de uma marqueteira. Ela faz propaganda. Quando ela bota o ovo, ela sai. E você sabe, ela botou a pata, bota o ovo e fica quietinha. Então ninguém compra ovos de pata, só compra ovos de galinha. Foi boa, né? Obrigado. Muito obrigado. Amém. Melhorou. Eu não vou explicar, não. Né? Mas eu vi mesmo com a máscara, eu vi que a Isabelle riu. Não riu. Não riu. Tá bom. Perdi pontos, né? Mas sinais são indicativos, irmãos. Indicativos de que algo está para acontecer. E Jesus nos deixou sinais indicativos. Note, versículo 4 e 5. Jesus disse que ocorreriam sinais na religião, na política e na natureza. Sinais na religião, sinais na política e sinais na natureza. Primeiro, sinais na religião, versículos 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O que mais nós temos visto hoje são falsos pregadores se levantando, se apresentando como pregadores e anunciadores de Cristo, mas anunciando mentiras de perdição. Hoje o evangelho que tem sido pregado não passa nem perto de uma caricatura do verdadeiro evangelho. E Paulo já havia advertido. Se alguém vir apresentar um outro evangelho, além do qual vocês já conhecem, que seja anátema, ainda que um anjo descesse do céu. Muitos vêm em nome de Cristo, e o próprio Senhor Jesus,
nesses textos em que ele nos dá sinais, ele diz que naquele dia do juízo, muitos se levantarão dizendo: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos curas, em teu nome expulsamos demônios. E Cristo dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Cristo disse: fiquem atentos, muitos virão em meu nome, e muitos inclusive se apresentarão como Cristo, e vão enganar a muitos, vão enganar a muitos. Sinais na política, versículos 6 e 7. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Nós estamos vivendo e com uma intensificação nunca vista, rumores de guerras, guerras entre nações, guerras entre povos, guerras inclusive dentro de um mesmo país, em virtude de ideologias distintas. Nós nunca estivemos tão polarizados como estamos hoje em dia. A gente não consegue mais hoje ver alguém olhando e enxergando coisas positivas em alguém que não tem a sua mesma ideologia. E eu digo politicamente falando. Hoje nós temos um presidente que ele é simplesmente um demônio para muitos, e que se ainda esse presidente viesse hoje e trouxesse para vocês a cura de uma doença incurável, iriam dizer que ele fez algo que não deveria ter feito. Eu não estou aqui defendendo, eu estou dizendo que a gente está polarizado. De um lado tem um demônio e do outro lado tem outro demônio. É assim que a gente vive. A gente vive com um mundo em pé de guerra. A gente vê os últimos acontecimentos entre israelenses e entre palestinos. A gente acompanhou há pouco tempo a guerra da Síria. A gente acompanha a guerra interminável no Oriente Médio. A gente vê agora uma guerra pipocando dentro da própria nação do país, que até então era o grande exemplo do socialismo na América Latina, que é Cuba. A gente já viu o que aconteceu com Venezuela. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E tudo isso traz fome. Muita gente morrendo de fome. Jesus disse, isso seriam sinais, dor de parto. Ai, está doendo. Ai, marca aí. Quando será que vem a próxima contração? Será que está chegando? Jesus disse que esses sinais se intensificariam, sinais na natureza, versículos 7 e 8 ainda. Não somente fomes, mas viria também pestes e terremotos em vários lugares. Pestes. Alguém imaginaria em 2020, em janeiro de 2020, que nós entraríamos nessa pandemia a partir de março e estaríamos presentes nela até hoje? Quando a gente pensa que vai acabando, aí já começam a anunciar, e o terror começa a vir, há uma nova cepa. Agora vem a Delta por aí. Jesus disse que se intensificaria pestes, mas também terremotos em vários lugares. A gente está vendo isso intensificado. Você que é jovem, você que está aí na flor da juventude, já conseguiu presenciar na sua curta história de vida todos esses acontecimentos juntos ocorrendo e acontecendo.
Alguns das antigas esperavam muito mais tempo para ver essas coisas acontecerem, mas você já tem presenciado, você já tem visto guerras, você já tem visto rumores, você já tem presenciado terremoto, você tem acompanhado pestes, você tem acompanhado fome, você tem visto tudo isso crescente em nossos dias. Cristo está voltando, olha o que a Bíblia diz no versículo 8. Todas essas coisas são o quê? O princípio de dores. É o princípio de todas as dores. Que ainda o futuro nos anuncia, pior do que você está vendo. Jesus também disse que haveria um declínio da sociedade e dos valores morais. Olha o que diz nos versículos 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Um declínio da sociedade. Olha o livro de Gênesis, leia Gênesis 6, leia Gênesis 7, veja o declínio, a corrupção em que o povo chegou, em que o ser humano se afundou. Maldade crescente. Irmãos, é terrível, a cada dia nós nos surpreendemos com essa sociedade corrupta em que nós estamos inseridos. Onde a gente vê mães matando filhos. Esses dias eu fiquei, irmãos, eu mostrei para a Cida que cena, eu falei, meu Deus do céu. Não sei quantos acompanharam. Uma criança que foi lançada de dentro de um ônibus, no meio do asfalto, no frio lá de Santa Catarina. A mãe, uma jovem, deu à luz, irmãos, dentro do banheiro do ônibus. E da janelinha jogou a bebê na rua, no asfalto. Louvado seja Deus, uma câmera de vigilância viu a bebê caindo, numa temperatura de menos de 5 graus. Quando passaram e viram aquele bebê, de onde veio, vão buscar nas câmeras, e veem que o bebê é lançado de dentro do ônibus. Passam então a monitorar o ônibus nas diversas paradas, e lá pega a jovem. Ela desce em uma das paradas, justamente onde ela ia ficar, entra numa farmácia, compra absorventes, lava as mãos, e entra dentro de um carro como se nada tivesse acontecido. Mas louvado seja Deus, está presa a cidadã. Quantas mães lutando pela vida dos seus filhos, e a gente vê uma malignidade dessa em nossos dias. Aqui nos diz que, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Casar e descasar era algo tão natural como comer e beber. A família já não valia nada, o casamento menos ainda. Constituir família era algo do passado. O que a gente tem ouvido hoje em dia? Essa cultura e essa sociedade a que nós estamos inseridos, onde, me perdoem, irmãos, o que eu vou dizer, muitos querem justificar os seus desvios, os seus desmandos comportamentais, e colocar na psicologia, ou em disforias, ou em outras definições mais. Mas Jesus também disse que um dos sinais para a sua vinda era o despercebimento. O que é o despercebimento? É quando as pessoas estão simplesmente despercebidas. Papo para o ar. Estão tratando de outras coisas e estão deixando Deus e Jesus em segundo plano. E hoje é o que mais a gente vê em nossos dias, 39, 42 e 44. Olha o que diz em 39, 42 e 44. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe?
A sociedade na época de Noé estava tão corrupta e eles metidos na maldade, na malignidade, não perceberam, não deram ouvidos à mensagem de arrependimento pregada por Noé. E não perceberam. Até o momento em que Noé entrou na arca, as portas foram fechadas, o dilúvio caiu, e aí caiu a ficha deles. Uau! E para onde se socorrer agora? Tarde demais. Por isso que Jesus adverte no 42 e 44, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, 44, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A volta de Cristo é um fato. A volta de Cristo é um fato anunciado pelos profetas, anunciado pelos anjos, anunciado pelos apóstolos, anunciado pelo próprio Jesus. E já que é um fato, que sinal haverá da tua vinda, ó Jesus, e do fim do mundo? Essa pergunta precisa ser dividida em duas partes. Que sinal haverá da tua vinda? Primeiro, o sinal da vinda de Cristo será indicado por o quê? Será indicado por sinais na religião, na política, na natureza. Falsos profetas surgindo, falsas religiões surgindo. Na política veremos nações conturbadas, guerras, rumores de guerras, conflitos políticos, guerras civis. Na natureza, pestes. Veremos também terremotos, o aumento. Veremos na moral da sociedade o declínio dos valores e do padrão moral. E veremos também um despercebimento. Pessoas simplesmente vivendo a vida sem se aperceberem de que Jesus Cristo está às portas e voltando. Mas eu quero que você saiba, e eu não posso omitir de vocês, que a vinda de Cristo, ela estabelece juízo sobre esta época. E estabelece o início de um novo tempo. E esse novo tempo se chama o reino ou o milênio. A volta de Cristo vai impor um fim a essa época que nós estamos vivendo. Lembre que Jesus usa um exemplo, como foi nos dias de Noé. Eles não perceberam até que Noé entrou na arca e as portas se fecharam. Aí já era. Meus amados, a vinda de Cristo, que é assemelhada à vinda do dilúvio, trará juízo sobre essa época que nós estamos vivendo. Hoje o Senhor nos dá oportunidades. Você que entrou aqui e que tem ouvido falar de Jesus, e que tem ouvido falar da morte, da ressurreição dele, mas que ainda não se definiu, não se decidiu por ele, e tem ignorado que esse mesmo Jesus que veio aqui voltará para estabelecer juízo, eu quero que você saiba, e você precisa saber, que a volta de Cristo vai estabelecer juízo e condenação sobre todos aqueles que o rejeitarem nessa vida. Juízo, condenação. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus diz isso no seu discurso final. Nós lemos o capítulo 24, mas vira a página, vamos para o capítulo 25, porque Jesus continua os seus ensinamentos. E no capítulo 25, ele está respondendo ainda aos seus discípulos: que sinal haverá da tua vinda? E depois veremos que sinal haverá do fim do mundo. Ainda com relação a que sinal haverá da tua vinda, olha o que diz no capítulo 25, a partir do versículo 31. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41. Versículo 41, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que sinal, Senhor, haverá da tua vinda? Sinais na religião, sinais na política, sinais na natureza, sinais na sociedade, e principalmente o despercebimento. É viver a vida como se nada estivesse acontecendo, o desprezo para com o Senhor. Só que o Senhor está voltando. E como o dilúvio veio e pegou pessoas despercebidas, pegou pessoas que foram alertadas e que não deram ouvidos, e para eles não houve mais salvação, eu quero que você saiba que a volta de Cristo trará juízo. E a minha pergunta para ti é: de que lado você está? De que lado você está? Jesus, quando se apresentou como bom pastor, em João 10, ele disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida por nós. Mas ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E porque elas me seguem, ninguém nunca as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que mas deu é maior do que todos, e por isso que ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. O Senhor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. E a Bíblia nos diz que a volta de Cristo estabelecerá a separação entre ovelhas e bodes. De que lado você está? De que lado você está? Aos que estiverem à direita, as ovelhas, 34, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venham, entra, goza. Aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não se preocupa que não é quem está na direita aqui na igreja, nem na esquerda não, tá bom? Então você vai ficar atemorizado, vai ter gente querendo já sair do lado esquerdo para o direito. Você precisa saber de que lado que você vai estar na volta de Cristo. Veja que o versículo 34 diz, como uma promessa: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O milênio ou o reino será mais um tempo de oportunidades. Note que Jesus vem e estabelece o reino. E o reino é literal. São 1000 anos onde Cristo virá para reinar com justiça, com equidade, com retidão. Abre tua Bíblia em Apocalipse, vamos ver um quadro desse milênio. Apocalipse 20, 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo,
e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, quem são os outros mortos? Os que adoraram, os que se curvaram diante da besta, os que se curvaram diante da sociedade corrupta, os que defenderam as ideologias anticristãs, os que se levantaram para simplesmente virar as costas para a palavra de Deus, para o Messias, para Jesus. Porque de uma forma despercebida insistiram em viver suas vidas atolados no pecado. Esses não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E essa é uma primeira ressurreição onde João diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós estamos vivendo uma época chamada de igreja ou da graça de Deus. Uma época onde o clamor de Deus ao seu coração é: arrependei-vos, convertei-vos, credes em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor. Porque aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Se torna ovelha do Senhor, se torna filho de Deus. Os sinais apontam que Jesus está voltando, e a volta de Cristo vai colocar um fim a essa época. E essa época em que essa porta escancarada da graça de Deus e do convite a você se arrepender e entrar, está sendo pregado e anunciado todos os dias diante de você, essa porta vai fechar. E a volta de Cristo trará juízo. A volta de Cristo trará seleção, trará separação. Trará salvação definitiva, completa para aqueles que reinarão com Cristo, não somente por 1000 anos, mas reinarão com Ele por toda a eternidade. Mas trará condenação para aqueles que rejeitarem a Jesus. E a minha pergunta para ti é: de que lado você está? Porque eu sei que não é fácil a gente viver uma vida aos pés de Jesus. Eu sei que não é fácil viver uma vida defendendo os princípios dessa palavra. Eu sei que não é fácil viver uma vida defendendo os princípios contra essa sociedade corrupta. Eu sei que muitas vezes as ideologias desse mundo têm corrompido a tua mente. Mas você precisa saber em quem você crê. Porque a volta de Cristo está vindo, e se você de fato não se arrepender dos seus pecados, e não entregar sua vida a Ele, e não entrar por essa porta da graça de Deus e de Jesus escancarada para você, a volta de Cristo estabelecerá juízo. Quem crer será salvo. Venha bendito, ovelha. Tem ovelha aqui? Tem ovelha? Não estou ouvindo. Tem bode aqui? Só faltava eu ouvir um mé. Cristo está voltando, gente. Não é brincadeira. É sério. Eu quero reinar com Cristo.
Note que aqui diz: vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Nós nos assentaremos junto com Jesus, reinando com Ele. Oh, visão maravilhosa! Cristo aprisionará o diabo, como nós vimos nesse texto. E Cristo reinará durante 1000 anos, julgará os povos com equidade, justiça, mas ao término dos 1000 anos, por incrível que pareça, o texto nos diz que Satanás é novamente solto e sai a enganar. Sai a enganar pessoas. E vai encontrar na sua mensagem corrupta alguns dos que durante esse tempo do milênio nasceram, ouviram, viram, presenciaram, sentiram a justiça, a equidade, a retidão, o poder e a graça desse Jesus, mas que ainda decidirão dar ouvidos a Satanás. É aí então que no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, agora a partir do versículo 7 até 21:8, a gente vê a segunda parte da pergunta sendo respondida. Que sinal haverá da tua vinda? A vinda de Jesus é um fato. Foi profetizada, foi anunciada pelos anjos, foi anunciada pelos apóstolos, foi anunciada pelo próprio Cristo. É um fato. Qual sinal, que sinal haverá da tua vinda? Sinais na sociedade, sinais na natureza, sinais na política, sinais na religião e principalmente o despercebimento das pessoas. Mas Cristo volta. E para quem de fato o recebeu em seu coração e creu nele como Salvador e se tornou ovelha, vai receber a herança da vida eterna. Não somente reinará com o Senhor, mas terá a vida eterna com Ele. Mas quem o rejeita será condenado. Vem então em Apocalipse 27 a 21:8 o seguinte: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, chamados de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados, e atormentados para todos sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está começando o fim de todas as coisas. O decreto final de todos os que rejeitaram o plano redentor de Deus em todas as épocas, vindo diante do Cordeiro agora, para receberem a sua condenação.
para receberem a sua sentença de morte, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, onde lá já está o diabo e todos os seus anjos. Mas, e para os que creram, 21, 1 em diante, vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada por seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ou seja, eu sou o A, eu sou o Z, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, ou seja, aqueles que não tiveram coragem de assumir um compromisso com Jesus, deixa para amanhã, deixa para depois, o que meus parentes vão pensar, o que meu pai vai dizer, o que minha esposa vai dizer, o que meu esposo vai dizer, e são 1001 desculpas, e não assumem a coragem de tomar uma decisão por Jesus. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, se é incrédulo é porque não creu, e quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos abomináveis, aqueles que continuam vivendo na malignidade, na maldade, no homicídio, na corrupção, no pecado. Aos homicidas, aqueles que vivem tirando a vida dos outros, matando desordenadamente. Aos que se prostituem, porque ninguém que conheceu a Cristo e que foi transformado vai continuar vivendo na prostituição. É sinal que não creu, é sinal que não foi transformado. Aos feiticeiros, ou seja, aqueles que se dedicam ao inimigo e não a Deus. Aos idólatras, aqueles que não rendem a Deus a glória devida, mas vivem adorando falsos deuses. E a todos os mentirosos, hipócritas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Jesus responde: filhos, tão certo como eu vou para o céu, eu voltarei. Eu voltarei. Os profetas já disseram, os anjos falaram, os apóstolos pregaram, e eu mesmo, Jesus, anuncio. A sua volta é um fato. Que sinal, Senhor, para a gente se preparar? Sinais na natureza, sinais na política, sinais na religião, sinais na degradação da sociedade e principalmente sinais no despercebimento das pessoas de que eu estou voltando. Ele está voltando. E quando ele voltar, você que o rejeitou não terá mais chance. Você que tem se demonstrado tímido, acovardado, porque ama mais os prazeres dessa vida do que ao próprio Senhor.
você ouvirá simplesmente dele: apartai-vos de mim, apartai-vos. Mas quem é ovelha, porque ouviu a voz dele, vai entrar para o gozo eterno. Vai poder sentir nessa terra um pouquinho, nessa velha terra um pouquinho do que é essa justiça do Senhor, vivendo e gozando e reinando com Ele 1000 anos. E vendo o quão corrupto é o coração daqueles que não creem em Deus, porque mesmo vivendo 1000 anos, gozando dessa justiça, ainda ao término, alguns rejeitarão a Jesus e darão ouvidos ao demônio. Mas sabe, que sinal haverá do fim do mundo? O final do milênio indica o fim do mundo. O fim desse mundo visível, quando o Senhor fará novas todas as coisas. Quando enfim esse quadro maravilhoso de Apocalipse 21 se tornará uma realidade. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Mas o Senhor fará um novo céu, uma nova terra, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Será o fim de todas as oportunidades. O fim do mundo indica o fim das oportunidades. Quem creu é salvo. Quem não creu será condenado. A imprevisibilidade ou o desconhecimento do futuro te inquietam? Você sabe onde você passará a eternidade? Lembram da música? O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Deus quer um destino glorioso para ti, na presença dEle por toda a eternidade. E você não encontra isso em horóscopo, você não encontra isso em búzios, você não encontra isso em falsas religiões, você não encontra na mão sua dando para uma cartomante. Mas na palavra você encontra esse futuro glorioso. Cristo está voltando. Prepare-se. Você sabe onde vai passar a eternidade? Eu vou com Ele. E quem vai, diga amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, após esse quadro maravilhoso, ele encerra com as últimas palavras em Apocalipse 21, com João dizendo o seguinte: Apocalipse 21. Últimas palavras de João. A partir do versículo de número 18. Porque eu testifico. 22, a partir do 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A gente não pode acrescentar e a gente não pode tirar nada do que Ele nos disse. E a realidade crua, nua, é essa que vos apresentei. Ele está às portas. E a volta de Cristo indica o fim da tua oportunidade. De que lado você estará? À direita ou à esquerda? O único que pode determinar isso é Jesus. Creia nele, fica em pé. Esse último canto diz Maranata. E Maranata significa exatamente isso. Vem, Senhor Jesus. Você está preparado para a volta de Cristo? Se Ele voltar hoje, você está preparado? Se Ele voltar hoje, você de fato já entregou a sua vida a Ele? Porque a volta de Cristo é um fato. Ela está aí, os sinais estão indicando. Como você se apresentará diante do Messias? Vinde, entrai, gozai, reinai comigo, ou apartai-vos, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo. De que lado você está? Isso é caso de vida ou morte. As pessoas ouviram Noé convidando: entrem na arca, e não entraram. Você está ouvindo, é só Jesus. É só Jesus. De que lado você estará? Abre o teu coração, entrega a tua vida a Ele, diga: Senhor, eu sou o teu, entra, transforma a minha vida, eu sei que não há outro caminho, é só Tu. Entrega hoje a tua vida a Jesus, enquanto cantamos Maranata. Tu és a minha